Bem, chegamos à nossa última aula relacionada à formatação de planilha. Nesta aula, vamos fazer algumas verificações e aprendizados de configurações adicionais. Então, nas últimas aulas, foi visto que dentro da página inicial nós temos alguns grupos relacionados a formatações. Dentre ele, por exemplo, vimos o grupo fonte, que ali tem todo tipo de formatação, todo tipo de personalização de letra, e aí envolve o tipo da letra, o tamanho, a cor, algumas configurações adicionais, como adição de negrito, itálico, sublinhado, dentre outras. Nós também vimos o grupo alinhamento, que ali tem as configurações necessárias para o posicionamento das informações dentro de uma ou dentro de várias células. E nós também vimos algumas coisas sobre o nosso grupo número. Vimos ali que é possível fazer algumas personalizações nos nossos valores numéricos para transformá-lo em porcentagem, transformá-lo em valor real, valor em dólar, valor em euro e algumas outras possibilidades que ainda não fizemos a utilização. E aí observa o bacana. Alguns desses nomes, se nós formos seguirmos à frente, possui uma seta para baixo. Então é o mesmo conceito que eu comentei em aulas passadas. Lembra que eu falei que quando existe alguma seta para baixo relacionado a alguma ferramenta, indica que temos opções de escolhas. Por exemplo, aqui na nossa caixa de fonte. A mesma coisa se quer em grupos. Então, toda vez que dentro de um grupo existir ao término uma seta para baixo, indica que ali você tem uma caixa de configurações. Bom, qual a diferença? E a gente vai ver isso em detalhes. Então, novamente, observando que quando eu pressiono, quando eu passo o mouse sobre aquela determinada opção, ele mostra qual a tecla de atalho eu posso fazer a utilização para acessar sem que eu não precise utilizar o mouse. Então, se eu vier a clicar, ele vai abrir aqui ó, uma caixa de formatação de células e aqui é possível fazer uma única configuração e automaticamente fazer várias edições ao mesmo tempo. Então, ao invés, por exemplo, de eu vir aqui, escolher um tipo de fonte, depois escolher um tamanho de fonte e fazer as adições necessárias, pela caixa, por exemplo, eu já consigo fazer todas as seleções necessárias, todas as seleções que eu queira. Então, eu consigo escolher o tipo da minha letra, eu escolho também aqui qual é o estilo dela, se ela vai conter ou não negrito, vai conter ou não itálico, qual vai ser o tamanho, se vai ter ali 11, se vai ter 12, 14 e assim por diante em relação a pixels. Qual seria a cor da minha fonte, então eu consigo escolher também, e se vai conter sublinhado. E aí o sublinhado eu também tenho algumas escolhas, sublinhado simples, sublinhado duplo, sublinhado contábil simples, e alguns efeitos sobre taxado, sobrescrito e subscrito, tá bom? Então, eu vou fazer uma alteração para vocês entenderem como funciona. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Ávila Informática. Novamente, eu vou abrir. Eu vou colocar algumas configurações diferentes aqui. Então, eu vou achar uma letra aqui chamada MS. Eu consigo ter a visualização aqui do lado direito, na parte inferior dessa caixa. Eu vou acrescentar itálico, negrito e itálico. E eu quero um tamanho de 26. E aí eu vou acrescentar um sublinhado contábil duplo. Observe que ele tem ali duas setinhas, né? Dois tracejados, na verdade. E aqui eu consigo um efeito, ó, efeito taxado, ele faz uma marcação no centro, efeito sobrescrito e efeito subescrito, tá? E eu posso adicionar os três também, caso eu queira. Então, é possível fazer essa verificação. Então, eu vou colocar um taxado aqui para vocês entenderem. Dando OK, o que acontece? Todas essas formatações elas são feitas de uma única vez. Então, automaticamente, com um único processo, vai ser efetuada a troca da letra, vai ser acrescentado um estilo de letra, no caso é o negrito itálico, vai ser também efetuada a troca do tamanho. A cor nós não mexemos, mas eu poderia, por exemplo, colocar um vermelho, mas eu não vou colocar, acredito que assim esteja bom. E vai acrescentar também aqui os efeitos de taxado e o sublinhado contábil duplo, tá bom? Então, automaticamente dando OK, automaticamente nós temos ali a alteração.
Então, o que é importante e interessante ressaltar? E todos os grupos que tiverem essa seta indica que eu tenho configurações adicionais para serem efetuadas ali, que talvez não seja mostrada, não seja visto na minha caixa de ferramentas. Por quê? As caixas de ferramentas, na verdade, elas vão ter ali as ferramentas mais utilizadas no dia a dia. Mas possa ser que dentro de um grupo existam mais ferramentas, mais possibilidades, mas que não tenham tanta usabilidade. Então, eles ficam ali, de certa forma, escondidas, mas que você também consiga fazer a utilização acessando de alguma determinada maneira. E aí, no caso do acesso, seria entrando nas configurações adicionais, tá bom? Então, eu tenho tanto para grupo fonte, quanto para grupo alinhamento, quanto para grupo número. Os demais grupos, se vocês observarem, não existe a seta, então eu não tenho opções de escolha. Eu tenho apenas as ferramentas exibidas na tela. Mas para alguns outros eu tenho essa possibilidade. Bom, a aula por enquanto é essa. Na próxima aula a gente segue dando mais exemplos. Eu espero você nela.